Boa noite. Passo Fundo terá dia de combate à intolerância religiosa. Lembrando que intolerância religiosa é um crime, tem que ser responsabilizado como tal a pessoa que comete esse ato ou que pensa em cometer esse ato. O projeto foi aprovado de forma unânime pelo plenário. A intolerância, ela é uma forma de opressão, porque eu dou a entender que a minha religião é melhor ou maior do que todas as outras. E no segundo bloco, a jornalista Cláudia Tainá vai conversar com o auditor da Receita Federal sobre o novo prazo para a declaração do imposto de renda. Passo Fundo terá o dia de combate à intolerância religiosa. O projeto estabelecendo a data é de autoria do vereador Michel Oliveira. A gente vem fazendo um trabalho onde vem um pacote de ações relacionados ao combate à intolerância religiosa na nossa cidade. E essa legislação é mais uma ação que nós venhamos buscando dentro das indicações e das legislações que nós estamos protocolando e trabalhando. Então, é importante a gente fazer a conscientização da comunidade, lembrando que intolerância religiosa é um crime, tem que ser responsabilizado como tal a pessoa que comete esse ato ou que pensa em cometer esse ato, ela vai ter que, de fato, refletir muito se vale a pena qualquer tipo de ato. E um ato também de mudança de comportamento dentro da nossa comunidade. E nada melhor do que a gente trabalhar isso com quem entende do assunto, com quem, infelizmente, sofre na pele a intolerância religiosa. E a gente precisa, trazendo hoje aqui o Pai Duda e representando também outros terreiros, que, infelizmente, pessoas que passam por muitos problemas e preconceitos. Se especula que nós temos em torno de 500 casas de religião de matriz africana, né? Sendo que o último censo ele coloca o estado do Rio Grande do Sul como o estado com maior número de crescimento das religiões afro-brasileiras, né? Então o Passo Fundo não é diferente disso. Então a gente quer trazer essa conscientização na nossa comunidade através dessa legislação, que não é só nessa legislação, mas que somada-se a outras, a gente vem fazer um trabalho que gere resultados e que a gente possa avançar ainda mais em políticas públicas na questão de igualdade entre a nossa cidade, combatendo todo tipo de preconceito e todo tipo de desigualdade existente com relação à intolerância religiosa em Passo Fundo. Esse trabalho do vereador Michel é essencial, né? No ano de 2023, como presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, nós recebemos inúmeras denúncias que chegaram até a comissão. Nós fizemos audiências públicas, nós conversamos com os principais órgãos judiciais de Passo Fundo e de segurança também. E, sendo bem sincero, não avançou muita coisa do que a gente encaminhou. Então é mais um motivo de nós trazer de novo essa pauta em 2024, porque os atos, infelizmente, continuam acontecendo. E quando a pessoa vai fazer uma denúncia em específico, ela tem na abordagem, no inquérito, uma desavença entre vizinhos. Isso não pode ser feito dessa forma. Isso tem que ser tratado como intolerância religiosa. A pessoa que cometeu precisa ser devidamente punida e a gente precisa minimizar os casos que vêm acontecendo de forma crescente em Passo Fundo. Então, para isso, a gente tem que ter legislação, tem que ter aplicabilidade da lei e, acima de tudo, um trabalho de conscientização feito pelo protagonismo da Câmara de Vereadores, que tem essa obrigação, né? E junto com o trabalho também com as casas de religiões, com as religiões de modo geral. Tudo que a gente fizer de forma efetiva, que venha gerar resultados para minimizar esses problemas, a gente vai fazer. O texto foi debatido na ordem do dia e teve aprovação unânime do plenário. Quando o ser humano aprender que o ser é muito mais importante do que ou ter uma religião, ou ter dinheiro, ou ter um partido político, a sociedade vai ser bem melhor. Nós sofremos, enquanto igreja, muita intolerância religiosa. Nós sofremos
sabemos que outras religiões também sofrem, e aí a importância de nós termos esse dia para que nós possamos, sim, discutir de que nós, aprendendo a respeitar, a palavra é o respeito, aprendendo a respeitar cada um, seja de que religião for, nós seremos bem melhores e teremos uma sociedade bem melhor. Só existe fé aonde tem respeito e tem amor, sobretudo amor ao próximo. A minha fé, a minha religião, ela não pode de forma nenhuma oprimir. A intolerância, ela é uma forma de opressão, porque eu dou a entender que a minha religião é melhor ou maior do que todas as outras. Esta Casa Legislativa, ela é laica, ou seja, ela deve o respeito e o acolhimento a todas as religiões e, sobretudo, o combate à intolerância religiosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente já vive numa sociedade de muita maldade, de muita violência. Quem busca a espiritualidade é justamente para se encontrar com algo maior, né, que lhe traga paz. Então, vereador Michel, eu digo com isso que nós não podemos admitir de forma alguma nenhuma forma de intolerância religiosa. É crime. E aí eu acho que quando a gente vai aprovar esse projeto aqui, vereador, a gente sempre tem que ressaltar a importância de uma cultura da paz. Eu me recordava, nos anos anteriores, o que nós, lá na Romaria de Nossa Senhora Aparecida, naquele período difícil que a gente viveu, de muita intolerância, quando um grupo distribuía um material com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com muitas fake news, falando sobre a questão do comunismo. Me lembro que o bispo, o arcebispo Dom Rodolfo, teve que ir para os microfones e dizer que aquilo ali não era da CNB, não era da Igreja Católica. Então, assim, ó, lembrar destes atos, sabe? Porque não é só fazer um projeto aqui, não. Nós temos que lembrar do que aconteceu e do porquê que é importante um projeto como esse que nós vamos aprovar hoje, o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa no município de Passo Fundo. E o próximo bloco é com a jornalista Cláudia Tainá. Ela vai conversar com o auditor da Receita Federal sobre o novo prazo para a declaração do imposto de renda. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Balada segura é empatia no trânsito. O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, agora recebendo o auditor da Receita Federal, aqui de Passo Fundo, Cláudio Morello. Boa noite, Morello, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Boa noite. E nós vamos falar então sobre a prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda, que passou deste 31 de maio para o dia 30 de agosto. Seu Cláudio, explica um pouquinho para a gente então os motivos dessa prorrogação. Bom, realmente o prazo inicial de entrega da declaração ele findava agora no dia 31 de maio, mas em função de toda a calamidade que se instalou no Estado, pelas enchentes e dificuldades dos
contribuintes tanto de obterem dados quanto de fazerem o pagamento em função de quando houvesse a necessidade de fazer o pagamento do imposto. Então, foi prorrogado esse prazo para o dia 30 de agosto. Então, hoje temos 399 municípios no estado que têm uma portaria da Receita editada no início desse mês ainda, que possibilita, então, essa prorrogação. Então, só é importante ressaltar que somente para os contribuintes que têm domicílio nesses 399 municípios é que o prazo, tanto de entrega da declaração quanto de pagamento, foi prorrogado para o final de agosto. Entre esses municípios, então, está Passo Fundo. Exatamente, entre esses municípios está Passo Fundo. É importante que se ressalte que Passo Fundo estava no decreto inicial, acho que era dia 8 ou 9 de agosto, de maio, que foi com base nesse decreto que a portaria da Receita foi editada, a portaria 419, em que pese posteriormente tenha tido um novo decreto transformando em emergência, então Passo Fundo, essa portaria não foi alterada. Então, Passo Fundo continua dentro dos municípios que têm essa prorrogação e sendo então o novo prazo 30 de agosto. Além do prazo da declaração do imposto de renda, o prazo também para quem está devendo para a Receita Federal, né, a primeira parcela, esse prazo também, essa pessoa também tem direito a essa prorrogação. Exatamente. Então, tanto o prazo de entrega quanto as cotas de declaração, elas foram alteradas. Então, o prazo ficou para 30 de agosto, na entrega da declaração. 30 de agosto também é o prazo para o pagamento da primeira cota, que originalmente seria agora dia 31 de maio, ou da cota única também, ficou para 30 de agosto. E as cotas seguintes, então junho passou a setembro e assim sucessivamente. É importante também ressaltar que os contribuintes que já tenham entregue as declarações durante o mês de maio e tenham agendado o débito em conta, tanto da primeira parcela como do débito da parcela única, que seria agora dia 31, esse débito não vai ocorrer, ele já foi transferido nos sistemas da Receita para o final de agosto. E mesmo para os contribuintes que estão entregando as declarações agora e têm um imposto a pagar, gerem um DARF com vencimento em 31 de maio, esse DARF não tem esse vencimento nos sistemas. Então, está previsto para a semana que vem uma nova versão da declaração do imposto de renda, para que essas datas sejam alteradas. Quem já fez a declaração e tem o DARF com vencimento em 31 de maio, ele não precisa retificar essa declaração, basta ele acessar o site da Receita Federal, tem um sistema chamado SICALC, que é o emissor automático de DARFs, e ele pode refazer esse DARF lá, mesmo que ele não refaça, os sistemas estão ajustados para que o vencimento seja 30 de agosto. Perfeito. Uma informação importante também, seu Morello, é que a destinação do imposto de renda pode ser feita para as vítimas das enchentes, né, agora desses municípios atingidos. Explica para o contribuinte como ele pode fazer isso. Essa é uma informação muito importante mesmo. Inclusive, esse pagamento do DARF da destinação também foi prorrogado para o dia 30 de agosto. Todo contribuinte que fizer a declaração no modelo completo, que é aquele que pode se utilizar as deduções com despesas médicas, educacionais, dependentes, enfim, ele pode destinar na declaração do imposto de renda até 3% do imposto devido, não é o imposto a pagar, não é o imposto a restituir, mas é o imposto devido, que é um primeiro cálculo que se faz. Ele pode destinar 3% desse imposto para o Fundo da Criança e Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso, tanto para os fundos municipais quanto para o Fundo Estadual ou o Fundo Nacional. Em termos de doações, esse ano aqui nós estamos nos surpreendendo muito positivamente, principalmente com as doações que vêm vindo fora do Estado. Até ontem, tivemos mais de 51 milhões de doações feitas por contribuintes de todo o país, sendo que desses 51 milhões, mais de 30 milhões são de contribuintes de fora do Estado. 30 mil contribuintes de fora do Estado estão fazendo essas doações. E é importantíssimo que todo mundo que tenha condições de fazer essas doações, que o façam, pois são recursos que ficam exatamente no município. As entidades que estão associadas e têm projetos que são apresentados a esses fundos, elas têm uma destinação essencial com esses recursos. Então, são recursos que ficam realmente, não há um custo adicional nenhum ao contribuinte, porque o contribuinte que teria imposto a pagar, parcela parte desse imposto. Se ele tivesse, por exemplo, 10 mil reais a pagar, uma hipótese que tivesse 2 mil de imposto à destinação, ele vai, ao invés de fazer um DARF de 10 mil, ele vai fazer um DARF de 2 mil, que vai ser destinado ao fundo, e outro DARF de 8 mil, que vai ser destinado ao pagamento normal da cota. E se ele tivesse imposto a restituir,
e ele faz a doação e esse valor é acrescido, inclusive, à restituição dele. Então, essa destinação não tem custo nenhum e é um enorme benefício às entidades do município e do estado. Perfeito. E isso não é só esse ano, né? Todos os anos, hoje a gente falou, né, que o recurso pode vir para as vítimas das enchentes, mas todos os anos esse recurso pode ser destinado para as entidades. Exatamente. Uma grande diferença é que o contribuinte pode fazer, se fizer as doações durante o ano, essas doações podem chegar a 6% do total do imposto devido. E essas doações, durante o ano, elas são feitas através de um depósito feito na conta corrente dos fundos, da criança, do adolescente ou do idoso. Já na declaração do imposto de renda, esses 6% ainda são respeitados. Então, caso o contribuinte tenha feito a doação nos 6% lá no ano passado, agora ele não tem nenhum limite a se fazer a doação. Mas caso ele não tenha feito, ou tenha feito em um valor inferior aos 6%, agora, no momento da entrega da declaração, ele tem a possibilidade de fazer essa complementação. E as instituições realmente agradecem que essa doação seja feita durante o próprio ano, porque os gastos têm fluxos mensais. Então, é importante que se faça durante o ano. Caso não tenha feito, a hora é agora de aproveitar a oportunidade. Perfeito. Falando em restituição, então, seu Cláudio, quem tem imposto a restituir e fez a declaração, enviou até o dia 15 de maio, já deve mesmo assim receber no primeiro lote? Exatamente. Então, todas as declarações que tiveram imposto a restituir declarado e foram enviadas até o dia 15, elas podem ter entrado no primeiro lote. Os contribuintes do Rio Grande do Sul, em regra, todos entraram, que já fizeram as declarações até o dia 15, entraram nesse primeiro lote. Então, é importante que quem tenha feito essa declaração até o dia 15, consulte o site da Receita Federal, lá no ECAC, e verifique se ele está nesse primeiro lote. Caso tenha feito a declaração nos dias seguintes, certamente ele deve entrar no lote do mês de junho, de junho agora, né? E assim sucessivamente. Então, nós tivemos, embora não tenha sido findado o prazo para os contribuintes do Rio Grande do Sul, eles já estão sendo contemplados nesse primeiro lote. Informação bem importante. Quantos contribuintes aqui em Passo Fundo, antes da gente encerrar, já haviam feito a declaração, seu Morello, antes dessa prorrogação, ou que mesmo com a prorrogação mantiveram, né, e fizeram ainda no mês de maio? Até o início dessa semana, tinham sido entregues 47 mil declarações no município de Passo Fundo. Há uma previsão que em torno de 66 mil contribuintes façam. Então, temos aqui em torno de 70%, 71% das declarações entregues. No Rio Grande do Sul, esse índice é um pouco menor, então em torno de 65% do Rio Grande do Sul foi entregue até o início dessa semana, enquanto no país, em torno de 81%. Se fosse em anos normais, nós estaríamos também no patamar nacional, mas então ainda temos essa diferença. É normal que isso vá se intensificar só em agosto. Claro. Para a gente encerrar, então, deixar a dica, ensinar um pouquinho o pessoal de casa que está nos ouvindo, a declaração do imposto de renda pode ser feita de forma online, mas também aqui em Passo Fundo, caso hajam dúvidas, existem algumas instituições, como a Universidade de Passo Fundo, que ajudam nesse processo também. Exatamente. A declaração ela é feita através do programa gerador que a Receita disponibiliza, e aí o contribuinte baixa esse programa do site da Receita gratuitamente, faz o preenchimento dela e envia também pelo site da Receita. Pode ser feito diretamente no site da Receita ou diretamente através do aplicativo que a Receita disponibiliza. Claro que nesses casos nem todos os contribuintes podem fazer, tem algumas restrições, e caso ele não tenha firmeza em fazer essa declaração, ele pode consultar um contador ou mesmo esse serviço que a Universidade de Passo Fundo, o NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, que ela possibilita aos contribuintes, é uma faixa de contribuintes e é um serviço gratuito. Seu Morello, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui na TV Câmara. Muito obrigado e sempre possível estamos à disposição. E nós agradecemos a você de casa que nos acompanhou nesta edição do Jornal da Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.